Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone Martins e eis-me aqui para passar mais uma palavrinha de Deus para vocês. E que palavra você tem para hoje? Observe. Bora lá para mais uma passagem da palavra de Deus? Isto está no livro de Esther, no capítulo 3. Eu vou falar resumidamente a história de Amã e Mordecai. Quem foram eles? Amã foi o primeiro-ministro do rei Xerxes, que era o rei da Pérsia. E Mordecai era primo da rainha, né, que era mulher do rei Xerxes. E ele era um oficial do exército nessa época. Vamos lá a passagem, vamos ver o que Deus vai falar com a gente através desta palavra. O rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem perante Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não se curvava. Todos os dias eles insistiam com ele para que ele obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. E isso veio ao conhecimento de Amã. E quando Amã percebeu que realmente Mordecai não se ajoelhava e nem se curvava perante ele, ele se sentiu desrespeitado, afrontado e ofendido. E o que Amã fez para se vingar de Mordecai? Porque Mordecai de maneira nenhuma se ajoelhou perante ele. E não porque ele era primo da rainha, né? Não porque ele era primo da rainha. Ele não se ajoelhava porque ele era um servo de Deus, porque ele era judeu, porque ele era um filho de Deus. E quem é filho de Deus não se ajoelha para nada e nem para ninguém. Quem é filho de Deus se ajoelha somente para Deus, para o Senhor Jesus. E o que Deus quer falar para a gente através dessa palavra? Deixa eu terminar, né? Deixa eu falar para vocês o que aconteceu com Amã. Qual foi o final de Amã? O que Amã fez? Ele foi conversar, né? Ele foi conversar com o rei e fez um decreto, uma lei. E como Mordecai era judeu, ele fez um decreto, né? Pediu ao rei que todos os judeus fossem mortos, né? Que além de Mordecai, todos os judeus fossem mortos, porque eles não obedeciam à lei, né, do palácio, a lei daquele governo. Eles obedeciam somente aos mandamentos de Deus. Então, o que aconteceu? Como o rei, naquela época, o rei não sabia que a sua esposa era judia. Ele não sabia. Então, ele assinou esse decreto. Não que os judeus, né, não obedecessem às leis do governo. Eles eram sim obedientes, mas não se curvava para ninguém, para Deus nenhum. Somente ao Deus Altíssimo, em espírito e em verdade, sem nenhuma imagem. Então, e qual foi o final de Amã? Inclusive, Amã, ele, ofendido com Mordecai, além de pedir, né, esse decreto, ele fez também uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. E o que aconteceu no final da história com ele? Aconteceu que quem morreu
nessa forca foi Amã. Ele fez a forca para matar Mordecai, um filho de Deus, e quem morreu na forca foi ele mesmo. E houve um confronto dos judeus com todos os inimigos dele. E morreu nesse confronto todos os inimigos. No total, 500 pessoas e os 10 filhos de Amã. Além de Amã ter sido enforcado, ainda morreu os 10 filhos dele. E Deus fala nessa passagem, Deus ele quer passar para a gente o seguinte: não importa a situação que quer matar você, não importa o que você está passando, se você está doente, se você está com dificuldades financeiras, se você está depressivo, se você está com a sua vida sentimental conturbada, não importa o seu desespero, não importa o inimigo, né, que quer te matar. Confia em Deus. Continue obedecendo a Deus. Busquem a Deus, que Ele vai ajudar vocês com certeza. Ou seja, ponham a sua confiança no Deus Altíssimo. Deus, Ele não deixa ninguém que pede a ajuda dele desamparado. E como se diz, gente, depois da tempestade sempre vem a bonança. E Deus permite que a gente passe por esses desertos para ver aonde está a nossa confiança. E como Ele mesmo diz, né, na tua palavra, aquele que retrocede do seu caminho, aquele que deixa de confiar nele, não comprais ele, não agrada a Deus. Então, gente, se vocês querem a ajuda dele, independente da situação, continua confiando em Deus. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje de Deus, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Deus abençoe vocês abundantemente, grandemente e ricamente. E se vocês, se essa passagem serviu, né, de alguma maneira para vocês, então curte aí, se inscreva, comente, fique à vontade, tá, gente? Então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.